Obrigado, Paulo. Bonita música. Quem que é que toca? Eu vou fingir que você não falou já isso tudo no primeiro culto. A segunda pergunta, como é que eu acho no Spotify essa última música? A Partida e o Norte. A Partida e o Norte, bacana. Como eu fiz essa intervenção no primeiro culto, eu sinto na obrigação de vocês que estão querendo assim, gostei da música, queria... Só que a diferença é que o Marcos estava emocionado, ele estava prestando atenção na música, e agora a gente estava conversando ali, estava distraído. Né? Agora eu tava nem ouvi a música, mas eu sei que foi bonito, pela fé. Nós estamos chegando ao final da nossa série, e eu vivo uma espécie de luto, todo final de série fica com vontade de ter mais, mas eu sei que Deus vai trazer no próximo semestre mais uma série para falar com a igreja e tudo mais. E nos nossos últimos encontros, né? Encontros, isso muda tudo, né? Encontros com Jesus, a gente pegou um encontro muito improvável, que era daquele homem que viu o bebê Jesus e mudou tudo, né? Como um bebê, como só ver um bebê pode mudar tudo na história, né? E agora, hoje a gente escolheu um último encontro, não vai ter PG, já está bem claro, tá? O Pet mandou eu salientar isso. Mas assim, um encontro que também veio depois da cruz, da ressurreição e depois que ele subiu aos céus. Ele volta não para corrigir, mas para trazer a cereja do bolo. Um encontro tão importante que foi narrado 3 vezes no mesmo livro. Então a gente está acostumado a encontros com Jesus, que é narrado em Mateus, em Lucas, em Marcos, e a gente fala, está em 2 evangelhos, mas esse foi narrado 3 vezes no mesmo livro. Então é tão importante esse encontro que ele vai trazendo esse encontro narrado de formas diferentes no livro de Atos. O que eu estou falando é o encontro de Saulo, o fariseu dos fariseus, com Jesus Cristo. Então eu queria convidar a igreja para abrir em Atos 9, capítulo 9, a gente vai começar a partir do versículo 1, Atos 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Que Deus ilumine a sua palavra. Amém. Nós, não sei se você está acostumado ou gosta de ler biografias, e geralmente as biografias, elas se dividem em
biografias autorizadas ou não autorizadas pela pessoa que vai ser descrita, a história que vai ser descrita. Geralmente as não autorizadas são as melhores, porque vai vir os podres. As não autorizadas vão ser aquelas que você vai, pelo menos, ter. Não é tão fiel à história, porque não é, pelo menos, é o ponto de vista, mas é fiel também, porque vai contar tudo. Geralmente, quando é os autorizados, o cara deu uma revisão e falou, tira isso, eu não quero, tira aquilo. Meu pai, quando fez 70 anos, eu propus para ele, para a gente escrever uma biografia dele. Ele contou 70 histórias, na verdade ele contou umas 80, a gente escolheu 70 ali que podiam entrar, algumas não podiam. E a gente fez a biografia dele, chama Do Siso ao Riso, né? 70 anos de Jaziel Botelho. E eu lembro que tinha que ser humor, né? Meu pai sempre trabalhou muito com humor. O subtítulo era Uma Autobiografia Não Autorizada, né? Mas como é que pode ter uma autobiografia não autorizada, né? Se é ele que está escrevendo, mas é um pouco do trocadilho que a gente fez. Por que eu estou trazendo sobre autobiografia não autorizada? Porque, como eu falei, a história de conversão de Saulo é uma história que foi narrada 3 vezes em Atos, tanto aqui em Atos 9 como Atos 22 e Atos 26 vai ser recontada essa história. E Paulo vai escrever nas suas cartas algumas vezes sobre a sua conversão. Mas nas cartas de Paulo, geralmente a conversão de Paulo acontece muito rápido, como uma aparição de Jesus, mas não conta o que ele estava fazendo. Mas Paulo vai falar sobre o passado dele, que ele deixou para trás, que ele era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, tinha uma ótima escola, era zeloso e tudo mais. Mas quando você pega Lucas decidiu contar aquelas brigas que a gente tem um pouco de vergonha de contar. Aquelas histórias. Então, essa história que a gente leu da conversão de Paulo, é a história que Lucas quis pôr. Paulo nunca colocou. Porque é vergonhoso. É uma história de humilhação de um perseguidor, de alguém que se achava que estava, assim, por cima de tudo, e daqui a pouco ele é humilhado diante de Jesus Cristo, e ali muda a história dele, né? E aí eu queria começar para a gente, talvez com você, Bia, você tem alguma briga sua na sua história, na sua vida, que você, depois que você passou, fala, cara, eu não deveria ter brigado, ou me arrependo, estava brigando pelos motivos errados, ou estava errado na minha razão? Infelizmente, eu lembro de algumas, né? Porque conflitos vão existir, né? Mas a gente resolve os conflitos com o diálogo. E as brigas que eu me arrependo de ter tido foi aquelas em que eu não conversei quando deveria ter conversado. E fui deixando acumular, até o momento que chegou no limite e daí estourou da pior maneira possível, né? De uma maneira muito feia. E daí eu já estava brigando e gritando, nem por aquele motivo, mas por tudo que veio, né? De coisas não ditas e que daí estourou naquele momento. Daí em formas de palavras muito cruéis. E daí eu me arrependo e me envergonho porque poderia não ter passado por aquela cena, por aquele momento, se eu tivesse tratado e lidado com aquilo de forma diferente, ter parado e conversado, né, no momento que alguma coisa tinha incomodado, e não deixar acumular e daí depois estourar num descontrole aí feio. Bom, diferente da Bianca, eu não deixo acumular, não. Pela convivência aí com alguns de vocês têm visto que a resposta simplesmente sai. Ela não deixa guardado assim, algumas impressões que depois saem em um acúmulo. Isso tem aquilo que é bom de fazer isso, mas tem aquilo que é muito ruim, porque a gente também vai colecionando, né? Coisas que você podia ter falado e pensado melhor. Mas definitivamente as brigas aqui, né, nessa pergunta que eu me arrependo de ter brigado, são as brigas que trouxeram separação e por motivo que não é nem digno, né? Por exemplo, as questões políticas. E me refiro a mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu decidi que eu não ia mais me posicionar politicamente, publicamente ou nas redes sociais. Porque eu fui perdendo com o tempo. Num primeiro momento a gente perde o filtro para lidar com essas coisas. E depois eu fui perdendo amigos. E aqueles que estão assim que nem eu já no segundo tempo da vida,
você descobre uma coisa, que não é tão fácil assim fazer amigos. E é mais fácil perder amigos do que fazer amigos. E a questão política é uma das coisas que mais fez amigos se separarem nos últimos tempos. E eu, infelizmente, sou desse grupo que perdeu amigos. E assuntos assim que eu me envergonho de ter brigado, que era bobeira. Que era assim, faz parte da diversidade desse mundo, do jeito de ver a vida, né, do jeito de pensar que... Hoje, né, é impressionante pensar isso, porque a gente que de muita afinidade lá atrás se perdeu, e hoje tem pessoas que estão bem opostas até na mentalidade e na experiência, que estão próximos, eu convivo e eu penso, olha, que tempo perdido, como, né, que vergonha, né? Gastaria muito tempo indo lá atrás e para apagar os posts e os comentários, aquelas coisas. Brigas desnecessárias, amigos que de verdade tem alguns que fazem falta nas festas hoje, e que eles não me chamam e que eu não os chamo, mas que separou, briga que não precisava ter acontecido. Todos nós temos histórias de discussões e brigas, ainda mais quanto mais velho você vai ficando, que você fala, poderia, não que qualquer um de nós mudou de opinião, às vezes até mudou, mas simplesmente porque isso não está em jogo, o nosso relacionamento, sua opinião contrária, e até várias vezes, não importa a sua opinião, não vai mudar muito o fato que está acontecendo. Em qualquer área, né? A gente trouxe exemplo político, mas relacionamentos familiares, opiniões diversas que a gente pode ter, até religiosas. Quantas vezes nós julgamos, nós nos separamos, nós saímos machucados, ou fomos saídos de alguma instituição religiosa, e você fala, cara, por isso mesmo, hoje não faz nem sentido. E é um pouco disso que que Lucas vai trazer sobre esse encontro de Paulo, uma luta que ele tinha certeza que estava certo, e de repente, em um encontro muda tudo, muda radicalmente. E como a gente viu, Lucas, que é o mesmo autor do Evangelho, ele é muito, vamos dizer assim, sofisticado com as palavras. E ele vai fazer 3 jogos de palavras aqui, que é onde, através dessa história que aconteceu, eu gostaria de trazer alguns pensamentos e algumas lições para nós nesse encontro que a gente está tendo. O primeiro jogo de palavra é o jogo de palavra com caminho. Olha só, diz assim o versículo 2 e 3. Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E aí vai contar o que aconteceu. Na sua viagem, no caminho de Damasco, e aí ali acontece. Existe um jogo de que o homem que foi procurar os do caminho, ele agora, no caminho, acontece algo com ele. O que acontece? Paulo, ele era como se fosse um representante da Suprema Corte, ok? Do que a gente chamava de sinédrio. Ali ele tinha autorização para prender e até matar. E aí ele chega em Jerusalém, pede para o sumo sacerdote uma carta, porque ele ia para Damasco, um lugar fora de Israel, no Nordeste, onde ele teria que fazer algo muito radical e precisaria de uma autorização para que as sinagogas lá em cima, aonde ele fosse, lá em Damasco, autorizasse ele a entrar nas casas dessas pessoas que se denominavam do caminho, arrancassem elas, fizessem elas negarem o que estão fazendo, ou prendessem ou até mesmo apedrejassem para nem precisar trazer até Jerusalém. Ou seja, esse cara, ele era o carrasco da época. Tanto que o texto fala que ele cheirava a morte. Respirava ameaças, né? Ele estava assim, como se fosse assim, a morte rodeia esse cara. Ninguém quer ver ele. E ele é a representação do poder, porque ele tem cartas do sumo sacerdote de Jerusalém e ele tem soldados escoltando ele. E o interessante é que, por que chamam do caminho? Mais para frente vai dizer o Evangelho que começam a chamar esses do caminho de cristãos. Mas antes eles eram denominados do caminho, por talvez dois motivos. Primeiro,
porque o próprio Jesus disse que ele é o caminho. Então, isso vai lá em João 14, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, ele também é o caminho, então, quem estava com ele. E também no Antigo Testamento se falava para quem era obediente a Deus, era do caminho, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo, Salmo 1,6 fala, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à perdição, à destruição. E é interessante que o caminho é para aqueles que eram obedientes, e ali é obediente ao Cristo, ao ungido Jesus, né? Então, a primeira trocadilho aqui, a primeira ironia é que o que estava perseguindo-os do caminho, no caminho, antes de chegar em Damasco, ele é encontrado pelo mestre do caminho. É muito caminho. E por que eu estou dizendo que isso é importante no texto? Primeiro, porque o texto vai trazer isso. Segundo, porque nós temos a mentalidade religiosa. Qual que é a mentalidade religiosa? Nós queremos colocar Deus em caixinhas. Queremos entender Deus e queremos padronizar ações de Deus. Então a gente, por ser uma religião já formatada, cheia dos nossos dogmas, leis, tudinho, a gente tende a achar que Deus só fala num culto, num templo. E a gente, quando está precisando de ajuda, a gente vai falar com quem? Com o pastor, porque ele é um homem de Deus, é um sacerdote, e tudo bem, não estou dizendo que está errado, porque a gente tem isso, a gente acha que Deus fala em lugares sagrados, falam com pessoas sagradas. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver que a grande maioria das vezes Deus fala no caminho. Deus fala com quem está andando. A gente vai ver isso com os profetas, a gente vai ver isso com os patriarcas, a gente vai ver isso com os discípulos, que são chamados. No seu cotidiano, na sua vida, nas coisas que você está fazendo, é onde geralmente Deus fala. E às vezes a gente pensa, estou precisando tomar uma decisão, vou para a igreja domingo. E aí Deus assim, mas eu podia falar aqui com você. Não é para vocês deixarem de vir na igreja, tá, gente? É legal, tá aqui. Ou você fala assim, vou conversar com o pastor. Dependendo, tudo bem, mas talvez Deus vai usar gente sábias, que nem crentes são. Porque, aliás, é muito comum Deus usar a boca de quem nem acredita nele. Porque, no final das contas, não importa quem acredita nele, importa quem Deus acredita. E aí, essa é a grande ironia. Essa é a grande ironia da vida. A gente quer encaixotar, a gente quer achar... Não, vamos ver. A pessoa que achava, acabei de falar com o sumo sacerdote, acabei de sair de Jerusalém, agora eu estou levando a mensagem do Deus Altíssimo. E no caminho ele encontra a verdadeira mensagem e o verdadeiro Deus Altíssimo. E aí, de novo, eu quero abrir para vocês sobre o Deus que fala do cotidiano. O Deus que a gente espera ir para a igreja e às vezes ele fala vindo no carro. Assim, às vezes a gente espera o final da mensagem, que geralmente é mais emocionante, mas Deus talvez já falou na música do Paulo. Ou já falou no exemplo que o Simval falou sobre perdermos amigos. Talvez para alguns aqui a mensagem já foi dada, viu? Pode ir embora. Não vai não, porque é mal educado, mas já vai falar, entendi, Senhor. Quantas vezes a gente está esperando e Deus fala no processo? E é isso, é o Deus do caminho, é o Deus dos processos, da caminhada, do cotidiano. Deus fala quando você está lavando louça, Deus fala quando você está arrumando o quarto, quando você está trabalhando. Esse é o Deus que caminha, e você não precisa nem fechar o olho em oração, é com o olho aberto mesmo, é falando, é tomando bronca. Deus fala na bronca do seu pai, que dá a mesma bronca toda vez que ele ouve, que você encontra ele vai, sabe aquela bronca que parece que o pai repete, disco arranhado, para quem é da época, nem sabe, não vou explicar o que quer dizer isso. Bia, o Deus do cotidiano, você tem alguma história para nos contar? Agora em dezembro vai completar 10 anos que a minha mãe faleceu.
eu era muito próxima da minha mãe, né? De forma que a morte dela foi algo que me abalou muito e me afetou, enfim, em diversos aspectos. Afetou a minha relação com a medicina, afetou minhas relações familiares, afetou, inclusive, a minha saúde. E foi um momento muito difícil, assim, que não passou tão rápido. E quando eu olho, né, em retrospecto, esses 10 anos, eu vejo o cuidado de Deus no dia a dia e no caminho, né? Porque sei que Cristo esteve caminhando comigo todos os dias ao meu lado, me dando a porção necessária da graça, do amor, da misericórdia dele para me ajudar a vencer um dia de cada vez. E eu vejo o quanto, nesses 10 anos, eu pude experimentar, de fato, da presença e do amor dele de uma forma como eu ainda não tinha experimentado até então, né? Então, eu vejo as pessoas que ele colocou no meu caminho para me ajudar nesse momento, às vezes, exatamente isso, pessoas que nem eram cristãs, mas que me apoiaram em lugares, no lugar onde eu estava, precisando de uma palavra de encorajamento, as oportunidades que ele me abriu, as portas que ele me abriu, de forma que, há 10 anos atrás, eu, em alguns momentos, não vislumbrava o que hoje eu vivo, né? Mas, pela graça de Deus, ele me permitiu chegar até aqui, de forma que hoje eu posso olhar para trás e falar, até aqui me ajudou o Senhor. Então, e foi isso, né? Foi no processo, foi nas pequenas coisas, não foi a dor, o sofrimento não foi tirado de forma mágica, mas foi no dia a dia, né? O cuidado dele aí se manifestando de diferentes formas. Quando você falou dentro do carro, eu me lembrei de um outro momento desses. Eu tinha decidido, né, que eu ia viver minha vocação. E o trabalho que eu fazia, o tipo de trabalho que eu fazia, eu trabalhava com cinema e televisão e era incompatível a disponibilidade de tempo e para as viagens e para um montão de coisa que tinha que fazer, entre me preparar, né, para fazer o curso de teologia e continuar trabalhando daquele jeito que eu fazia, com um contrato de escravidão, praticamente, a gente brincava com isso, né, de você estar entregue a tudo que a empresa propõe para você em qualquer horário e cargas horárias diversas. E aí eu estava nesse momento e o meu coração cada vez mais voltado para aquilo que tinha a ver com as coisas de Deus. Eu tinha finalmente conseguido parar com um montão de coisa difícil na minha vida, né, de uma outra fase. E aí, já trabalhando ajudando lá na juventude da minha igreja, e estava numa gravação, eram umas 2h da manhã, naquelas gravações que parecia que não ia acabar nunca. E eu estava o tempo todo pensando nisso. Aí deu um intervalo, a gente foi tomar um lanche e eu liguei para a Adriana, que estava dormindo, ela acordou e eu falei para ela, amor, esse lugar aqui não é meu lugar. Deus me chamou para fazer outras coisas. E talvez eu possa continuar aqui por um tempo, mas não é aqui. Eu tenho certeza que não é aqui. Aí eu pensei assim, ela sabia que ir para o seminário significava mudar o padrão de vida para menos 10, né? E aí ela falou assim, amor, pode vir para casa, estou te esperando. Eu pensei, eu acho que eu liguei para o número errado, né? Porque eu esperava que ela dissesse, você está maluco, a gente vai comprar nosso apartamento. E ela não falou isso. E aí deu um negócio assim eu continuei conversando com ela, mas a confirmação dela veio assim como um gelo de que eu podia decidir que eu ia parar, que eu ia pedir, ia cancelar aquele contrato, ia mudar a vida. Era assim, mês de outubro, né? Era o mês de outubro de 99. Final de outubro de 99. E eu naquela ansiedade, passei ali a noite trabalhando, né? Terminando aquela diária e pensando, não posso ir embora, que embora ia ser... Iam me caçar e eu provavelmente estava preso hoje, né? Mas, voltando para casa, eu saí da produtora e eu estava fazendo a alça de acesso da Ponte Eusébio Matoso. Eu lembro o lugar. Então, se tem um lugar aqui nesse texto, né, perto de Damasco, o meu lugar, nessa fase da minha vida, o meu lugar é na alça de acesso à marginal da Ponte Eusébio Matoso, pegando sentido do bairro. Sabe quando você tem antigamente tinha CD no carro, o CD fica lá e você cansa de ouvir, um dia ele para em algum ponto assim e fica 3 meses sem ouvir CD e você fica ouvindo aquela tua rádio de sempre lá e tal. E aí eu ouvindo, sei lá, notícia, sei lá, rádio que eu ouvia, música que eu ouvia o tempo todo. E aí eu, naquela agonia, o coração
pressão total, assim, de decidir, vou ter que pedir a conta, como é que eu vou fazer, eu vou falar. E aí eu mudei do rádio para música. E aí eu vou falar aqui, vocês vão saber quem é a pessoa que canta. Uma surpresa. Na hora que eu mudo, a frase da música, exatamente, que deve ter parado uns 3 meses antes, assim: como é bom poder pertencer a um Deus de amor, o Deus a quem eu sirvo, que nunca falhou e não falhará. Na hora que falou isso, eu fui visitado por Deus dentro da minha angústia, e ali no meu carro, e eu tinha certeza que a decisão da minha vida era fazer isso que eu faço hoje, que é cuidar de gente, era me preparar para fazer isso. Mas naquele momento, era o momento de maior angústia da minha vida, que era decidir pela carreira promissora, que já era um bom resultado, né, para aquele momento que eu estava, para decidir para muita coisa insegura, e de fato, né, eu tenho experimentado essa insegurança o tempo todo, mas de muita realização, e faz parte disso estar aqui falando com vocês hoje. Então essa foi uma fala da minha experiência de caminho, né? Do cotidiano. Quanto Deus já não falou numa rádio, numa música. Com a Ana Paula Valadão, né? Eu tenho um bom testemunho com a mãe. Lanterna dos Afogados, mas eu conto numa outra. Deus usa cada um para cada um. Ele sabia que eu não ia estar ouvindo a sua música. E a gente vai ver que o trocadilho, que o jogo de palavras é um jogo que Deus está trazendo, e Lucas também, sobre caminhos e caminhos. Mas a gente também vai ver um outro jogo aqui, que é que a gente já está vendo há alguns domingos, que é o ver e não ver. É o estar claro e não estar. Porque o versículo 3, 7, 8 vai dizer assim: de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. É muito interessante, né? Vem uma luz do céu, aonde Paulo vê, os que estavam com ele não vê, e Paulo, ao ver, fica cego. E é o único personagem que começou a ver de verdade nessa história. É muito ver, não ver, e é exatamente isso, de novo, que a gente vai ver nessa história absurda de coisas tão maravilhosas. E o texto diz que quando ele fica cego, Lucas faz questão de dizer, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Aqui tem uma dica que Lucas está trazendo, importante para a gente entender sobre esses 3 dias. Por que Lucas faz questão de trazer sobre os 3 dias? Quando a gente vai estudar profundo a linguagem do Antigo Testamento, era num tempo tão difícil de ter recursos para escrever, eles escreviam em tábuas, em pedras, que qualquer escrita tem que ser condensado, ideias, em uma palavra, 2, então tem muito significado as palavras, e no hebraico os números contam histórias. Então você tem, não é cabala não é número mágico, é bem na minha idade eu tenho isso, não é isso, mas os números contam histórias. Então você já deve ter ouvido falar, se você tem um tempo de caminhada na igreja, que o 7 é o número do perfeito, do completo, porque o mundo foi criado em 6 dias e no 7º descansou. Mas o número 3, e fica aí para você tentar, quando for ler a Bíblia, pegar, geralmente ele representa um momento de provação ou teste, aonde está cercado essa prova de morte. Então você tem a história de Abraão, que está levando o seu filho para o Monte Moriá, que vai sacrificar, e diz assim o texto: no 3º dia de caminhada, o filho pergunta: pai, mas cadê o animal do sacrifício? Deus proverá.
Era o teste de Abraão. Você vai ver quando José está interpretando os sonhos das pessoas na prisão, o padeiro e o copeiro vai dizer assim, que no terceiro dia o faraó iria decidir, um iria morrer e o outro iria ser restaurado. Você vai ver quando o povo passa pelo Mar Vermelho, vai dizer o seguinte, no terceiro dia de fome, de sede, naquela região que a água era amarga, Mara, eles foram provados e eles foram reprovados. E aí você já deve ter ouvido a história de Jonas, 3 dias no ventre, você já deve ter ouvido Jesus sendo tentado 3 vezes no deserto, e aí você sabe a grande história de 3 dias. 3 dias Jesus passou enterrado. É uma prova, é um teste de morte. Então, quando Lucas está dizendo que Saulo iria passar por 3 dias, ele decide jejuar. Ele decide não comer, porque ele sabe, pela história, que está cercado de morte. E não só pelo número 3, pela cegueira. Se você pegar os personagens que ficaram cegos, eles morreram tragicamente. Era perto do momento da tragédia. Eli, que começa a ficar cego, os filhos aprontam e ele tem o juízo. Você tem Sansão. O rei Joaquim. Né? Você tem assim, os personagens do Antigo. Então assim, quando Paulo ou Saulo viu que ficou cego e que ia ficar por 3 dias, ele falou, eita, esse é o momento mais inseguro que eu vou viver na minha vida, é o meu momento de um teste de morte. E o teste de morte era, aqueles que você foi perseguir, agora vão cuidar de você nesses 3 dias. Ele falou, então eu vou ter que jejuar, porque esse é o momento que eu estou correndo risco de vida. Mas a ironia da história, mal Paulo sabia que seriam os 3 dias mais seguros da vida dele. Porque Paulo mais para frente vai contar na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer exatamente o seguinte, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, por 3 vezes fui golpeado com vara, olha o número 3 aí, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos com falsos irmãos. Paulo descobre, no meio de tudo isso aqui, o prazer que é receber uma pessoa em nome de Jesus no dia da sua fragilidade. E eu acho que aqui a gente também passa por isso, no dia que você está quebrado, que você acha que é o pior dia, que você acha que é o último dia, você receber uma pessoa que vem como enviado em nome de Jesus e te traz uma palavra de esperança, renova seu coração, te dá tranquilidade, te dá uma coisa. E essa semana eu visitei uma pessoa que está com câncer agressivo terrível. Receberam o estágio 4, tudo apontando para o fim nas próximas semanas. E a família insistiu que eu pudesse ir lá. E, gente, que encontro divino. A gente conversou, as inseguranças foram colocadas, o casal pôde dizer, eles têm uma filhinha de 3 anos e uma filhinha de 6 anos, o casal pode dizer o quanto angustiado eles estão, e esse homem aceitou Jesus naquela tarde. E teve essa experiência aqui de ser visitado por alguém em nome de Jesus. A família toda, e as pessoas que são os meus intercessores, orando por aquele momento, eu pude ser a pessoa que foi lá em nome de Jesus. Eu fui o Ananias desse homem aqui. De alguma forma, Paulo estava experimentando isso, recebendo uma visita em nome de Jesus. Jesus visitou ele, mas chega o dia que alguém vem em nome de Jesus também. A gente costuma dizer que é nos momentos difíceis da vida que a gente vê quem é amigo de verdade, que a gente vê o que não dá para ver. Ou seja, é nos momentos difíceis que a igreja aparece. Não é no culto. Não é nos momentos litúrgicos. A gente não está aqui, e quando eu falo, e a Bia hoje repetiu, não sei se foi só no primeiro, mas que a gente só é igreja quando a gente tem 5 pessoas que a gente pode se relacionar.
não é só porque é legal ter um contato, é porque a gente só vai ver igreja quando a dor vier, a escuridão, porque é ali que a gente vê quem é realmente. E é importante a gente estar andando com a igreja para poder, nos momentos difíceis, eles vão vir, a gente poder enxergar isso. Paulo, que eu te chamo de Paulo porque é assim que a gente conheceu ele, né? Saulo, ele está lá e ele vai ser cuidado. É interessante que Deus vai chamar, e Deus vai chamar Ananias e fala: Ananias, tem um cara que eu quero que você vai lá e vai orar por ele e vai batizá-lo e vai fazer ele voltar a ver. É interessante que é um outro caso que a gente poderia conversar, que Ananias tenta corrigir Deus. E assim, chega e fala assim: mas você sabe quem ele é? Eu fico imaginando que Deus deve ter falado: você quer que eu te segue também? Você sabe que está cantando essa música? Porque assim, é quase assim, eu estou achando que eu ceguei o cara errado. Ananias, vai lá, eu quero que você... Ou seja, Deus fez não só Saulo ver, mas Ananias também precisava ver. Você é cego para tudo quanto é lado aqui. Você vai ter que ir para lá agora, ver, e você vai orar por ele, você vai pôr as suas mãos, ele veio para matar você. E você vai fazer ele ter uma vida e vida em abundância no meu nome. E fala que ele orou, se levantou e foi batizado por Ananias. E aí a vida dele se tornou uma vida de perseguição. É necessário que ele sofra em meu nome. Olha só, quando Ananias está questionando... Ele é meu instrumento. Né? Ele é meu instrumento. Já pensou? De sofrimento. Então assim, se ele achou que esses 3 dias de morte era perigoso, ele não sabe nada, ele vai... E quando ele contar nas suas cartas, vai ser com felicidade. Era necessário, eu sofri, e tudo isso foi pelo nome, eu não voltaria atrás. Saulo, ele se torna talvez o maior mensageiro do caminho. Hoje, se a gente tem o Novo Testamento, 50% do Novo Testamento, ele que escreveu. Ele foi o primeiro a escrever. A gente tem os evangelhos antes. Ele que influenciou os outros e deu coragem para os outros escreverem. Ele que caminhou com Lucas e falou: Lucas, você precisa... Eu não vou escrever o evangelho, não me ouso. Mas você vai escrever. Ou seja, o pesquisador Lucas caminhou com Paulo, porque a gente sabe... Por que eu sei disso? Não é que eu estou chutando. Porque a gente sabe, porque quando está lendo Atos, às vezes... Lucas fala, Paulo fez tal, daqui a pouco Lucas começa a falar, a gente foi nessa viagem, ou seja, Lucas estava com ele, e Lucas aprendeu: Paulo, eu vou ousar escrever, tem um cara agora que está patrocinando, chama Teófilo, eu vou ousar escrever o que você não escreveu, conta também de como eu converti, mas não conta aquele negócio não. Lucas falou: vou contar, isso já não tem, gente, sou eu que estou inventando, mas ele contou. Agora, de todos os jogos de palavras que Lucas fez, o melhor ficou para o final, porque não é o jogo de palavra que Lucas vai fazer, é um jogo de palavra que Deus vai fazer através da história. E eu preciso explicar um pouco mais o que está acontecendo aqui, porque agora a ideia é a gente ver o que não estava vendo. Isso às vezes acontece na cozinha da mensagem, a gente está ali estudando, isso acontece quando... homens e mulheres de Deus sentam para estudar a Bíblia juntos. Deus revela coisas que estavam lá e a gente não via. O nome Saulo é o nome aramaico de Saul, que é o nome hebraico. É o mesmo nome, só transliterado. Saul é da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel. Saulo é da tribo de Benjamim. Provavelmente o pai dele falou: vou te dar o nome da maior referência da nossa tribo, que era o rei Saul. O rei Saul, se você não sabe, era o primeiro rei, tribo de Benjamim quase tinha ficado extinta, ele era o menor das tribos e ele é levado como o maior. E ele era um cara que queria muito acertar na vida. Pensa aquele cara que queria acertar e só erra. Ele tinha um zelo equivocado, Saulo. Saulo queria tanto ser um bom rei, tanto que só fazia burrada. Ele queria tanto ir para a guerra em nome de Deus, não chegou o sacerdote, ele pegou e fez o ritual do sacerdote, e Deus falou: eu nunca te autorizei a isso, por que você está fazendo? Eu vou tirar a mão da tua cabeça.
E aí Deus começa a repreender Saulo, porque ele tem muita força de vontade e pouca sabedoria. Ele tem esse zelo equivocado, um zelo tão grande que ele queria tanto ouvir o mestre dele, Samuel, que vai consultar os mortos para poder ainda ver se ele estava certo ou não. E Deus fala, chega. Existe uma outra coisa que a gente às vezes não percebe, é que eu já falei aqui, ungido, os reis eram ungidos. O ungido no Antigo Testamento, em hebraico, no grego quer dizer Cristo. E todos os autores do Novo Testamento liam uma versão chamada Septuaginta, a versão grega da Bíblia. Então toda vez que eles liam Saul, eles liam Saul, ou Saulo, ou Cristo, ou ungido. Chega uma hora que Deus tira a mão sobre a cabeça desse rei, equivocadamente zeloso, e vai atrás de um novo Cristo, um novo ungido. E esse novo ungido, o profeta chega e vai ungir o sacerdote, e aí ele fala assim, traz os seus filhos, Jessé. Traz o primeiro, não é, segundo não é. Ao ponto do pai falar, eu acho que eu não tenho mais filho. Que desprezo. A não ser um que está cuidando de ovelhas. Traz lá, vamos ver se ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Quando vê Davi, é o Cristo. E ele é ungido. E Davi decide não tocar no ungido do Senhor. Você já ouviu essa expressão? Não se toca no ungido do Senhor. Talvez você já ouviu para um pastor, não tem nada a ver com pastor. Pode criticar pastores. Não tem nada a ver com tocar ungido, não é pastor. É não tocar no rei escolhido, no Cristo. E Davi o tempo todo foi perseguido por Saul. E aí você está lendo naquela versão grega, está assim, olha que interessante, temos um Cristo e temos um anticristo no lugar do Cristo. Nós temos alguém que foi ungido, mas que perdeu essa unção, querendo atacar, e Saul vai atacando, vai perseguindo Davi, Davi não toca no ungido por honrar, porque ele foi um dia escolhido. E Davi passa por uma vida de perseguição, e daí vem a ideia do servo sofredor, que merecia estar no trono, mas não decide esperar o momento certo do seu trono. Tanto que quando Saul é morto, Davi chora. O cara que perseguiu a vida toda, Davi chora. Mas ele nunca tocou no ungido do Senhor. Agora a gente está vendo Saul, o equivocado, o zeloso equivocado, perseguindo em nome de Deus. E ele percebe perseguindo o verdadeiro Cristo. E ele no papel de um anticristo. Só que diferente da história de Saul e Davi, esse ungido do Senhor decide tocar no não ungido. Ele aparece para Saulo e decide tocá-lo. Porque a gente não toca no ungido do Senhor, mas o ungido do Senhor decidiu tocar em mim e você. E trazer uma nova história. E nos cegando fazendo ver. E nos sofrendo fazendo viver de verdade. Que é por isso que às vezes, quando a gente é impedido de andar, está em leito, a gente começa a andar de verdade. Por isso que às vezes, impedido de ter, a gente tem o que vale. E é nisso que o Cristo toca e restaura a vida do maior apóstolo que a gente pôde ver. Que nem estava entre os 12 primeiro, mas se torna. E Paulo, no grego, que ele muda no meio, que ironia, significa homem pequeno. O do menor deles se torna o que vai alcançar os gentios, eu e você. E não só isso, de certa forma essa história restaura o rei Saul, o tão equivocado rei que fez tanta burrada, que sou eu e você, gente que por zelo a gente já julgou, a gente já separou, a gente já condenou. Que no final da sua vida você possa falar igual Paulo, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa do verdadeiro e único Cristo, que decidiu compartilhar comigo e com você, e que o servo sofredor, que decidiu esperar até o momento da cruz, para ser coroado com a minha morte e a sua. Ou seja, o ungido do Senhor não só restaurou e ressignificou a história do rei Saul, restaurou e ressignificou a história
de Saulo, mas quer tocar em você e restaurar a sua história hoje. Por isso, baixe sua cabeça e tenha esse encontro que nos cega para o presente, mas que que você possa ver tudo que Deus traçou para a sua vida. E mesmo nos perigos e notícias de insegurança, nunca você vai se sentir tão seguro na sua vida como Paulo sentiu.